Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, 249 dias lendo a Bíblia com você neste dia 6 de setembro. Um dia sensacional, maravilhoso, extraordinário que Deus fez. E nós estamos aqui para a glória e para o louvor do seu nome. Daqui a pouco, logo após a leitura da Bíblia, eu tenho uma palavra muito especial acerca do dia de hoje, um dia muito especial na minha vida. Há 40 anos atrás, vim ao mundo para viver os projetos e os sonhos de Deus. Então eu tenho uma palavra de Deus para você e logo após a nossa oração da fé. Então anote aí a ordem do dia, a leitura da palavra de Deus, seguindo o plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Anote aí, nós vamos ler nesse dia 6 de setembro, livro do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 28 ao 57. Lá no Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo 12 e 13. E vamos finalizar com os Salmos 76, ok? Então vamos à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora para ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale comigo, fale com os Teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Vamos à leitura da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 28 ao 57. 11, 28 a 57. E ela, tendo isso, seguiu o seu caminho, chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Mara o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saída apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu a chorar, choraram também os judeus que vinham com ela. Comoveu-se seu espírito e perturbou-se. E disse Jesus: onde o pusestes? Eles disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns lhe disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Maria, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, esta altura já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isto, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face em volta de um lenço. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos entre os judeus que tinham vindo a Maria e haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhe contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e a nossa nação. Ou seja, política. E um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse:
vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Deixa eu anotar. Desde aquele dia, pois, tomaram conselho para o matarem. Jesus, portanto, não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali à terra junto ao deserto para uma cidade chamada Efraim. E ali continuava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Dessa região subiram muitos a Jerusalém, antes da Páscoa eles se purificarem. Então eles buscaram a Jesus e falaram entre si, estando no templo: o que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem. 2 Crônicas, capítulo 12 e 13. Sucedeu que quando Roboão havia estabelecido o seu reino, havendo-se fortalecido, ele abandonou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles haviam transgredido contra o Senhor. 1.200 carruagens, 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que saiu com ele do Egito, os líbios, os suquitas e os etíopes. E ele tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, até Roboão e até os príncipes de Judá que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse: assim diz o Senhor, vós me abandonaste, portanto eu também vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a palavra de Deus a Semaías, dizendo: eles se humilharam, portanto não vos destruirei, mas concederei a eles um socorro, e a minha ira não será derramada sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia eles serão seus servos, para que possam conhecer a diferença entre o que me servi e o que serviu os reinos da terra. Assim Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito, no lugar dos quais o rei Sabom fez escudos de bronze, e lhes confiou nas mãos dos chefes da guarda, e que guardava a entrada da casa do rei. Quando o rei entrava na casa do Senhor, vinha a guarda e os levava, e trazia novamente a câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor volveu-se dele, para que não o destruísse por completo, porque Judá havia boas novas. Assim o rei Roboão fortaleceu Jerusalém e reinou. Pois Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel, para ali colocar o seu nome. O nome da sua mãe era Naamã, a Amonita. Ele fez mal porque não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos de Roboão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Semaías e do vidente Ido acerca de genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão continuamente. Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. No 18º ano, o rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Micaia, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dispôs para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em formação contra ele, com 800.000 homens escolhidos, tendo homens fortes e valentes. Abias, pois,
em pé sobre o monte Zemaraim, o qual está no monte Efraim, e disse: Ouve-me tu, Jeroboão, e todo Israel. Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado sobre Israel e sobre Davi, e sobre ele a seus filhos um pacto de sal? Todavia Jeroboão, filho de Nebate, o servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o Senhor. Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão e o filho de Salomão. Quando Roboão era jovem e tenro de coração, não pôs a resistir a eles. Agora vos pensais que podeis resistir ao reino do Senhor que está na mão dos filhos de Davi. E vós sois uma grande multidão, e há conosco bezerros de ouro, convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão fez para si deuses. Não vos expulsaste vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, não fizeste sacerdotes segundo o costume das nações de outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daquele que não tem os seus deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, nós não o abandonamos. E os sacerdotes, os quais ministraram ao Senhor, são filhos de Arão, e os levitas servem as suas ocupações. Eles queimam para o Senhor toda manhã e toda tarde sacrifícios queimados e incenso aromático. E o pão da preposição eles também deixam em ordem sobre a mesa pura. E o candelabro de ouro com suas lâmpadas para queimarem toda a tarde, para que mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, que vós abandonastes. Eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão, e os nossos sacerdotes com trombetas ressoantes para tocar alarme contra vós. Os filhos de Israel, não luteis contra o Senhor dos vossos pais, porque vós não prospereis. Jeroboão fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda, assim eles estavam diante de Judá, e a emboscada estava por trás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda. Eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram trombetas, soaram trombetas. Então os homens de Judá gritaram. Enquanto os homens de Judá gritaram, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com um grande massacre. Assim caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque eles confiaram no Senhor Deus de seus pais. Nos dias de Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele as cidades de Betel com suas aldeias, Gesana com suas aldeias, Efron com suas aldeias. Jeroboão não voltou mais a recuperar a força nos dias de Abias. O Senhor o feriu e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas, gerou 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos de Abias e os seus caminhos e os seus dizeres estão escritos na história do profeta Ido. Salmo 76. Em Judá é conhecido. Em Judá é conhecido o seu nome grande em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua habitação em Sião. Ele quebra as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és mais glorioso e excelente que os montes de presas. Os valentes de coração são despojados. Eles dormiram no seu sono, nenhum dos homens de forças entraram às suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, tanto a carruagem quanto o cavalo são lançados a um sono profundo. Tu mesmo és para ser temido. Quem poderia ficar à vista quando está zangado? Tu fizeste juízo para ser ouvido no céu, e a terra tremeu
e ficou imóvel. Quando Deus se levantou para o juízo, para salvar os humildes da terra, certamente a ira do homem se louvará, e o restante da ira tu conterás. Fazei votos, pagai ao Senhor Deus, tragam presente todos os que estiverem ao seu redor, para aquele que deve ser temido. Ele cortará fora o espírito dos príncipes. Ele é terrível com os reis da terra. Que maravilha! A leitura da Bíblia do dia de hoje, 6 de setembro. Você acompanhou? Deus falou ao seu coração através de um verso, de uma palavra, de um capítulo, de um versículo, de uma história que Deus aqueceu o seu coração. Tirai a pedra da incredulidade, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que faz parte do projeto Leia a Bíblia em um Ano, você que nos acompanha aí nas nossas mídias sociais, no nosso WhatsApp que está aí na tela, nosso canal do Instagram, canal do YouTube Pastor Antônio Filho, no nosso Facebook Antônio Ferreira Filho, e que hoje, dia 6 de setembro, é o meu aniversário, 40 anos, e peço a você que ore por nós, continue em oração, continue aí mandando palavras positivas, e juntos, eu e você, através do projeto Leia a Bíblia em um Ano, bem como minha família aqui no Maranhão, minha família no Paraná, Santa Catarina, por parte de mãe, aqui por parte da minha esposa, a Sara. Eu quero louvar todos vocês que nesse dia nos mandaram uma mensagem nas nossas mídias sociais, como eu já falei, você que está nos dando o maior presente de todos, que é a sua participação no nosso projeto, ok? Deus abençoe sua vida, eu sou muito grato a você que faz parte desse nosso sonho, desse projeto de Deus, que Deus tem nos confiado, Deus tem nos dado esse projeto para abençoar vidas. São 20 anos que nós estamos aí sendo instrumentos de Deus, levando até você a palavra de Deus. Amém? Então Deus seja louvado sim pela sua vida e porque através da nossa vida nós somos apenas instrumentos para abençoar a sua vida. Muito obrigado. Vamos agora juntos ao momento da oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar neste dia eu quero te louvar pelo dom da vida, por estar aqui mediante a toda essa situação que eu vivi nesses 40 anos. Situações o qual se não fosse o Senhor nosso Deus, o Senhor nós não tínhamos suportado. Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos banhou no sangue poderoso de Jesus. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, escreveu nosso livro no livro da vida. Nos deu um chamado, nos deu um norte, nos deu um caminho. Nos colocou para estudar a sua palavra. Hoje nós temos a formação na sua palavra. Pós-graduação em Teologia Bíblica do Novo Testamento, reconhecido pelo MEC, tudo é para a glória e para o louvor do teu nome. Nós somos ministros da tua casa, como evangelista, consagrado pela Assembleia de Deus, da Convenção Comadésima no estado do Maranhão. Tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós fizemos, desde o dia que aceitamos a Jesus, quando começamos a cooperar no Evangelho, tudo é para a tua glória. Desde estar na porta, recebendo os irmãos, desde estar no som da igreja, desde ajudar com serviços de diaconia, servindo aos outros com amor, servindo aos outros com paixão, pelo teu reino, pela tua obra, ajudando os pastores como o pastor Douglas, que esteve na nossa frente, nos ensinando, nos auxiliando, seja aqui em Imperatriz, pastor Raul, pastor Clebson, e hoje estamos aí trabalhando com o pastor Eduardo Holanda. Todos homens e mulheres de Deus que um dia passaram na nossa vida, nos trouxeram até aqui, cada um contribuíram para o nosso crescimento e para o nosso elevo espiritual. Nosso projeto Leia a Bíblia em um Ano, os demais projetos que são tantos nesses 20 anos que nós estamos sendo evangelizados dentro da tua casa. Senhor, para as cidades que nós passamos, pregando, conhecendo, evangelizando, discipulando, Senhor, tudo é para a glória e para o louvor do seu nome. Te louvo pela nossa igreja hoje, Nova Aliança, na pessoa do nosso pastor presidente Raimundo Nonato, na pessoa do nosso pastor da nossa igreja, a congregação Alira Esperança,
que pastor Ricardo, nossa célula, pastor Anderson, nossa rede, pastor Glaucio, toda a nossa igreja Nova Aliança. Deus abençoe a todos, conto com a oração de todos os nossos amigos, irmãos, familiares, de perto ou de longe. Louvo pela vida de todos, pela vida da minha mãe, que está ali no estado do Paraná. Que Deus dê força, abençoe a minha mãe, minha esposa, a Sara, que juntamente conosco nós estamos aqui, Senhor, fazendo a Tua vontade, realizando Teus sonhos e os Teus projetos. Estende a Tua mão sobre nós, dando saúde, paz e prosperidade, que possamos andar nos caminhos da Tua justiça, retos e certos, que o Senhor operando, quem vai impedir? O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, e assim nós Te agradecemos, assim eu Te louvo pelo Teu amor derramado sobre nós. Amém e amém. Deus seja louvado pela sua vida, pela nossa vida, pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Abençoe.